Boa noite, pessoal! Tudo bom? Vão entrando aí para nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre a nova advocacia, tendências e oportunidades. E teremos como convidado Mário Ezequiel, que tem experiência com gestão e escritório de advocacia. Ele trabalhou durante alguns... ele tá entrando aí, peraí. Ele é autor do livro Gestão e Escritório de Advocacia. Já tá entrando aí o nosso convidado de hoje. Enquanto isso, que vocês estão entrando, eu peço que vocês coloquem de onde vocês estão falando, coloquem o nome de vocês, apertem no aviãozinho para convidar outras pessoas a virem participar dessa live. Oi, Rodrigo, tudo bom? E apertem no coraçãozinho para que outras pessoas sejam notificadas e venham participar da live com a gente. Oi, boa noite, Mário, tudo bom? Boa noite, Lisana. Tudo bem com você? Tá me vendo? Tudo ótimo. Bem? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado o convite para vir participar aqui dessa live na ESA do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Acho que a gente tem muito para trocar, muita coisa para falar aqui nessa live de hoje. Você aí tem uma grande experiência já há anos aí nessa estrada, trazendo essa inovação para o mercado jurídico, trazendo a gestão para o mercado jurídico, né? Então, assim, uma pessoa aqui para trazer bastante conhecimento, agregar bastante informação, bastante conteúdo para o pessoal que está entrando aqui para nos assistir. Eu vou deixar aqui um espaço para você se apresentar para o pessoal que está entrando para nos assistir. Já temos aí 25 pessoas. Peço aí que o pessoal que vai entrando apertem no aviãozinho, convidem outras pessoas para virem participar, apertem no coraçãozinho, por favor, deixem o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Bom, mais uma vez, boa noite, obrigado pela oportunidade. Sim, já tenho uma larga experiência aqui na área jurídica, a minha experiência profissional já beira quase os 40 anos, né? Isso já entrega um pouco a idade. No ramo jurídico, são 20 anos, a minha experiência em aproximação com isso foi... Eu administrei o escritório Matos Filho Advogados durante mais de 16 anos, de 2000 até 2016. Aí eu saí e montei a Bórea, que é uma consultoria de gestão de história e advocacia. Então, mesmo lá no Matos Filho, eu tive a oportunidade de, quando eu fui para lá, para assumir toda a parte administrativa do escritório, ou seja, tudo aquilo que não estava ligado à área do direito. Então, estamos falando de recursos humanos, TI, finanças, marketing. Isso em 2000, marketing era uma heresia, não se podia falar em marketing. Os escritórios não tinham a estrutura que tem hoje, então o objetivo lá foi, de fato, construir essa estrutura. Eu vim, as experiências anteriores minhas profissionais sempre foram por multinacionais, então a ideia foi estruturar o escritório utilizando essas ferramentas, desde montar uma área de recursos humanos, um departamento de marketing, informatizar o escritório, enfim. Durante esse período também dei aula na GV durante 8 a 10 anos, sobre gestão de advocacia. Tive uma coluna na Conjur, onde eu publicava quinzenalmente vídeos sobre técnicas de gestão ou dicas de gestão. Escrevi um livro, Gestão Eficiente e História de Advocacia. E há 3 anos, quase 4 anos, tenho a Bórea, onde eu tenho procurado ajudar a sociedade de advogados na parte administrativa. Organizar como instituição, como empresas, utilizar as ferramentas de gestão e esse mercado cada vez mais competitivo, e esse momento que estamos vivendo agora, que é algo ímpar na história de todos nós. Nunca ninguém viu nada parecido. E aí não é só a história de advocacia, mas é o mundo como um todo, todos os segmentos estão sendo impactados. História de advocacia não é diferente. Então, portanto, uma atenção, um cuidado em olhar para os seus escritórios como instituição, como uma empresa, com a sua regulamentação, é bem verdade. Então, alguns cuidados devem ser tomados. Então, eu sempre ouvi muito, Mário, história de advocacia é diferente. Como é toda organização. Quer dizer, a história de advocacia tem uma regulamentação específica com base no código da OAB, é verdade, mas banco tem uma regulamentação do Banco Central, escola tem uma regulamentação do MEC, enfim. Todas as instituições têm a sua regulamentação e devem seguir isso. Então, a história de advocacia também tem, deve ser respeitado, mas isso não inviabiliza a utilização de ferramentas de gestão. Todas as ferramentas podem e devem ser usadas no história de advocacia, óbvio, ajustando-as e adequando-as à sua realidade. Bem como você falou, devem ser usadas, né? E você aí ficou 18 anos à frente aí da gestão administrativa do Matos Filho, já há 18 anos atrás, né, um escritório que hoje é um exemplo para todo mundo do mercado jurídico, há 18 anos atrás,
fez o que muitos devem fazer hoje. Por isso que ele se tornou a potência que se tornou, porque há 18 anos atrás, em que naquela época os escritórios não pensavam em termos de gestão, se hoje já tem muitos que ainda questionam, né, se devem pensar como empresas, se comportar como empresas. Lá atrás, então, há 18 anos atrás, praticamente nenhum pensava nisso. E alguns aí que a gente tem como exemplo, como é o Matos Filho, o Pinheiro Neto, que lá atrás pensaram e trouxeram essas ferramentas inovadoras do mundo corporativo de gestão, se tornaram grandes potências. Então, isso confirma cada vez mais, né, sobre a importância dos escritórios de advocacia trazerem ferramentas de gestão e para o quê? Para implementar internamente, para gerir o escritório como uma empresa, você falou muito bem. E trazer questões de marketing, como você trouxe lá atrás, né? Ter o setor de RH, tratar o setor de RH como é o setor de RH de uma empresa. Até o pequenininho, né, Mari? Tem gente que fala assim, mas eu sou pequenininho, eu ainda não preciso aplicar essas coisas. Mas todo grande negócio começou como? Pequeno, né? E mesmo que ele queira se manter pequeno, eu costumo dizer o seguinte, e eu ouço muito isso, até por ter administrado um grande escritório, um dos maiores do Brasil. Marco, você fala porque você trabalhou num grande escritório. Eu sou pequeno e eu digo, eu dou o seguinte exemplo, porque eu acho que tangibiliza bem a minha fala. Todas as ferramentas de gestão, elas são aplicáveis a qualquer escritório, independentemente do tamanho. Seja um grande, seja um médio, um pequeno ou um micro. O que muda é o grau de sofisticação. Então, o exemplo que eu tenho dado, eu sempre usei isso, salvo em aula, pegar um exemplo, orçamento. Óbvio que um grande escritório, um Matos Filho, ele tem uma estrutura sofisticada para fazer o orçamento. Então, eu consigo apurar resultado por área, resultado por sócio, por advogado, através de ferramentas mais parrudas. Mas se você vai para um escritório minúsculo, vamos tomar como exemplo aquele escritório que é um sócio, um estagiário e uma secretária. Também precisa do orçamento. É óbvio que para ele, talvez uma simples planilha em Excel seja suficiente. Eu não vou comprar um sistema, porque não preciso, não há necessidade. Mas uma planilha Excel resolve. Quanto eu custo? Então, com meia dúzia de linha, meia dúzia de colunas, eu preciso saber quanto eu custo. O aluguel que eu pago, o salário que eu pago para a secretária, quanto eu gasto de telefone, quanto eu gasto de luz, quanto que eu faturo, para saber se essa conta fecha, se eu tenho um break-even, se eu empato, quando eu ganho. Então, a ferramenta orçamento, ela se aplica a qualquer um. O que muda é o grau de sofisticação. Ou eu vou ter um sistema extremamente sofisticado que vai providenciar e propiciar a apuração do orçamento, ou eu vou ter uma planilha em Excel, para dar um exemplo, super simples, mas a figura, o orçamento se aplica. Outro exemplo, marketing. Talvez eu não tenha, esse mesmo escritório, não tenha o cabimento, ele tem um departamento de marketing, nem tem estrutura para isso. Mas quando a gente fala em marketing, eu falando em comunicação. E eu preciso me comunicar com o mercado. Eu, mesmo sendo minúsculo, como é que o escritório, no mercado sabe o que eu faço, qual a minha expertise, como é que eu posso agregar valor? Então, eu tenho que utilizar ferramentas, elas, as mais variadas, nesse caso, talvez mais simples, ou mídia social, dar aula, dar palestra, fazer um café da manhã, enfim. Mas o que eu estou fazendo, eu estou fazendo marketing. Eu estou usando ferramentas de comunicação. De novo, o conceito ele se aplica independentemente do tamanho. O tamanho só vai dizer qual é o grau de sofisticação, se eu vou ter uma estrutura interna, se eu vou terceirizar, se eu vou buscar apoio de alguém. Então, o que muda é o grau de sofisticação. Eu dei 2 exemplos, não quero me estender mais, mas isso vale para recursos humanos, isso vale para TI, vale para todas as ferramentas, são aplicáveis e são fundamentais, independentemente do tamanho. Concordo com você. Até a questão do sistema de gestão, Mário, você falou de sistema de gestão sofisticado. Até concordo que lá atrás era caro ter acesso a um sistema de gestão. Mas hoje a gente encontra aí sistemas de gestão baratos. Inclusive, agora na quarentena, muitas empresas de software de gestão estão concedendo um período aí gratuito para aquele advogado autônomo poder utilizar o sistema. Então, eu vejo que não tem mais desculpa. Dá desculpa quem realmente não quer fazer, quem não quer mudar e aceitar que precisa se passar por essa mudança se você quiser se manter no mercado. Você não precisa almejar ser uma grande potência, um escritório enorme, mas para você viver dignamente da advocacia, quem não quer? Então, o advogado individual, o advogado autônomo, aquele que tem uma sociedade individual, hoje em dia ele tem, sim. Ele pode escolher utilizar uma planilha de Excel. É melhor do que nada.
né? Melhor do que nada. Ele ter lá uma planilha de Excel para ele fazer a parte orçamentária dele, para ele também fazer lá o CRM dele, a prospecção de clientes, o relacionamento com o cliente. Mas se ele quiser ir além e tá nesse mundo digital, que a gente até vai falar daqui a pouquinho, da inclusão, da necessidade, né? De ele estar nesse mundo digital e automatizar um serviço que ele não precisa ficar perdendo horas fazendo, porque para um advogado é muito difícil ficar ali fazendo planilha de orçamento, entrada, saída. Ele vai ter que perder tempo fazendo algo que ele não precisa fazer. E aí ele pode, sim, utilizar um sistema de gestão barato, com um custo barato, que tem aí alguma parte de CRM, gestão de processos, gestão financeira, e muitos aí que eu andei pesquisando estão oferecendo gratuitamente a utilização da ferramenta durante aí até um ano, tem alguns oferecendo. E a questão do marketing, que você também comentou, antigamente também era muito caro fazer marketing, né? Era caríssimo fazer marketing. E muitos advogados nem sabiam o que era permitido ou não era. Hoje em dia não precisa muito. É só você utilizar a sua própria rede social, você fazer uma conta no Canva, né? Eu ensino isso muito para os meus alunos, meus cursos de marketing. Faz uma conta no Canva, você começa ali a fazer as suas postagens, alinhar a sua comunicação com o que o seu cliente quer, com o seu cliente precisa, e também fazer o quê? Dar palestras, isso o quê? Você não precisa de muito recurso financeiro para isso. Aliás, nada. Se você mesmo for fazer na sua rede social, utilizar o Canva, e você for aí dar palestra, a única coisa que você precisa é o quê? Tempo para estudar e para fazer, é o recurso que você vai precisar. Mas não tem desculpa para isso. As ferramentas, você colocou bem. Primeiro, ferramentas tecnológicas, a tecnologia ela evolui com uma rapidez muito grande e essa evolução traz uma redução de preço muito grande. Então, lá atrás, aquilo que era muito caro, hoje você tem várias plataformas, várias ferramentas. O importante é pesquisar, entender aquela que se ajusta melhor à sua realidade, mas com certeza você vai encontrar ferramentas do seu tamanho e a tendência é cada vez mais barata. E hoje a gente não vive sem tecnologia. Então, ela transita por todos os campos. Eu falo, se cai a conexão, a gente fica desesperado, porque a gente não faz nada. Então, a tecnologia hoje ela é fundamental. Primeiro, para a gente sobreviver. Ninguém consegue prestar um serviço, independentemente da área que você atua, sem tecnologia. Fora isso, hoje, ela não só hoje, mas cada vez mais, ela agrega um fator importante que muitas vezes é agilidade, para você fazer as coisas mais rápido, custo, porque às vezes sai mais barato. O exemplo que você deu, quanto tempo eu vou gastar para usar uma planilha para fazer isso? Se eu tenho um aplicativo, uma ferramenta que ela me dá celeridade, que ela faz muito mais rápido, eu consigo reduzir meu tempo, eu reduzo meu custo, eu fico mais competitivo. Porque eu falo, se você não fizer, o outro vai fazer. Não adianta você querer, não vou fazer, porque não, alguém vai fazer, alguém vai utilizar essa ferramenta. E aí seu concorrente vai ter agilidade, vai ter preço, porque ele consegue fazer em menos tempo, portanto ele consegue fazer mais. Ele vai conseguir se comunicar melhor, porque ele aprendeu, ele passou a utilizar esse tipo de coisa, ele vai ter um acesso maior ao mercado. Então, não dá para a gente ficar fora. Eu costumo dizer o seguinte, antigamente, você ser um bom advogado era importante, era suficiente. Hoje, não. É fundamental, se você não é um bom técnico, você está fora do mercado. Mas não é suficiente. Não basta ser um bom advogado. Eu também tenho que ter uma boa gestão. Eu já tive a oportunidade, infelizmente, de presenciar excelentes advogados, tecnicamente muito bons, quebrarem. Eu também tecnicamente fantásticos, mas não sabia organizar. Esquecia de faturar, faturava, esquecia de cobrar. Uma série de detalhes de gestão que, por inabilidade ou por não gostar, davam por satisfeito por ser excelentes técnicos e quebraram. Então, ser tecnicamente bom é essencial, porque se você não for, você está fora do mercado. Porque é um mercado extremamente competitivo. Mas não é o suficiente. Você tem que ser muito bom e também tem que saber gerir. Se você não sabe, busque alguém que possa utilizá-lo. Tem aquele profissional que não tem habilidade. Mas contrata alguém, se cabe dentro do escritório uma estrutura de apoio e suporte que possa ajudar, ótimo. Se não cabe, e muitas vezes não cabe, às vezes é caro, utilize assessorias, às vezes part-time, que possam te dar indicativos, que possam te ajudar nessa gestão, que possam te dar orientações importantes para que você possa ter uma boa administração e gestão da sua sociedade. Eu costumo falar, Mário, que quem não gosta de gestão, aquele advogado que não gosta de gestão, tudo bem. Então, ele
pode procurar trabalhar no escritório de outro. Se ele não quer se preocupar com isso e não quer contratar outra pessoa, não quer aprender, então vai trabalhar no escritório de outra pessoa. Porque daí você não tem que ficar se preocupando com gestão. Se bem que hoje eu ainda coloco também isso em xeque, porque não basta você só ser técnico para trabalhar no escritório de outro. Os gestores de escritórios, eles querem muito mais do advogado hoje em dia. Ele também quer que os associados tragam o alimento para dentro de casa. Então, você vai ter que ter outras habilidades aí, como desenvolver a habilidade de captação de clientes, de networking, o seu próprio marketing pessoal, trabalhar muito a sua marca pessoal, porque eu costumo falar que o advogado é a própria marca. É ele que vende. Ele vende né, o escritório, né? O escritório não se vende por si só. Hoje, algumas marcas acabam se vendendo por si só, porque o que aconteceu? Os gestores, né, como é o caso do Piero Neto, Matos Filho, os donos dos escritórios, eles trabalharam muito a marca pessoal primeiro, para que a marca, né, corporativa ficasse consolidada no mercado. Então, hoje as pessoas compram um Matos Filho, compram um Piero Neto. Mas no escritório que está começando, que ainda está engateando, tem que trabalhar muito a marca pessoal dos gestores, dos advogados internos, porque o cliente, ele compra o advogado, a relação de confiança que ele tem com o advogado primeiro, e aí ele vai para o seu escritório. Então, ainda que você não queira se preocupar com gestão, você tem que se preocupar com outras coisas para você ter sucesso na carreira. E aí a gente estava falando de tecnologia para a gente entrar no nosso assunto aqui, que a gente já entrou, mas que a gente preparou aqui para eles hoje. Essa pandemia, ela acelerou, né? Ela acelerou um processo que já estava em andamento, mas que a advocacia ainda era resistente. Que era um processo que já estava em curso aí, em razão da mudança da tecnologia, do avanço tecnológico, né? Da revolução aí industrial, desculpa, da inteligência artificial, que trouxe essa evolução aí em termos de tecnologia, do uso da internet, do marketing jurídico, das relações, né, entre advogado e cliente serem relações mais humanitárias. E isso acelerou. Porque imagina, você falou, hoje ninguém mais vive sem tecnologia. O mercado jurídico ainda estava muito resistente a isso. Mas imagina, Mário, se a gente não tivesse tecnologia hoje. Ia todo mundo quebrar. Com isso que aconteceu, da pandemia. Não tivesse tecnologia, ia todo mundo quebrar. Porque muitos advogados vieram para esse mundo digital, começaram a utilizar ferramentas que já estavam aí há séculos, como o Zoom, como isso aqui que a gente está fazendo, a gente jamais habituado a isso, eu e você, mas muitos não faziam, não estavam aqui toda hora assistindo lives, fazendo cursos EADs, fazendo reuniões com clientes no Zoom. E aí a tecnologia possibilitou isso. Então, ela acelerou muita coisa e muita coisa ainda vai mudar, né? Para os próximos meses, próximos anos. Como é que você vê aí o cenário da advocacia para os próximos anos, já entrando aqui no nosso roteirinho que a gente preparou para falar aqui com eles? Bom, eu acho, de fato, a tecnologia, o que o Covid fez para a inclusão digital foi muito mais, que fez em 2, 3 meses, foi muito mais do que toda e qualquer iniciativa anterior. Ela colocou todo mundo no mundo digital, forçado, e as pessoas entraram. Então, assim, aquilo que talvez demoraria alguns anos para acontecer, se fosse numa toada, digamos, sem essa crise, aconteceu agora e todo mundo colocou, e todo mundo está utilizando ferramenta digital, e essa inclusão digital hoje todos estamos, independentemente da idade, né? Isso foi um fruto importante, e isso veio para ficar. Eu acho que é importante entender um pouco isso, né? E você falou um pouco, resgatando um pouco a sua fala anterior, quando você fala de gestão. Então se o sócio não gosta de gestão, então que ele vai trabalhar no advogado, e depois você complementou. Mesmo assim, ele vai precisar. Sim, porque a gestão está em tudo. Mesmo que ele não seja um sócio do escritório, ele vai ter que gerir equipe. Ele tem uma equipe embaixo dele, ele vai ter que gerir. Ele vai ter que gerir clientes, carteira de clientes. Então, cada vez mais ele tem que gerir. E ele vai ter que gerir também tecnologia, porque ele utiliza essa ferramenta. Então, a inclusão digital veio. Alguns temas, por exemplo, home office. Home office é algo que o mercado já pratica. Alguns mercados, o mercado de tecnologia, outros mercados já trabalham com utilizando isso já há muitos anos. Eu mesmo, no escritório, cheguei a fazer exercício lá atrás de quão vantajoso do ponto de vista econômico seria você colocar, por exemplo, 1/5 das pessoas em home office por semana.
Então, por exemplo, se você colocasse obrigatoriamente um quinto por semana, segunda-feira 20% não estaria presente. Na terça, outros 20%. Na semana, pelo menos um dia. O que significa dizer o seguinte, que todo dia você teria 20% a menos de pessoas. Sem contar os que estavam de férias ou em cliente. Você poderia reduzir a sua estrutura em 20%. Porque você não precisaria de estação de trabalho para todo mundo. Não precisa ter mesa para todo mundo. Né? Não precisaria ter espaço para todo mundo. Isso tinha uma vantagem econômica gigantesca. Dependendo do escritório, no escritório de 500 pessoas, seriam 100 pessoas, 100 estações de trabalho a menos. Muitas vezes você representa um andar ou mais de um andar, dependendo do prédio que você ocupa. Isso seria e é uma economia gigantesca. Mas por que isso não pegava? Porque tinha outro detalhe. Não, isso não funciona. As pessoas querem ter sua sala, tem um lado de cultura. Porque nesse modelo que eu falei, ninguém mais teria sua mesa. Eu vou chegar com o meu notebook hoje, vou ver qual é a estação de trabalho que está disponível. Tá vaga. Cheguei cedo, pego janela. Cheguei mais tarde, pego corredor. Porque as janelas estão ocupadas. Faz parte da Como vida. acontece com muitas empresas de tecnologia, como você falou. E não tenho mais a minha mesa. Então é o seguinte, mas e a minha biblioteca? A biblioteca hoje está tudo digital. Você não precisa mais, você não tem mais biblioteca física, você faz tudo digital. Então, tinha uma resistência cultural. Veio a Covid, todo mundo está assim, e mesmo esses que eram refratários a isso, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, estão amando, estão adorando e estão querendo colocar isso em definitivo, se não 100%, mas se aproveitar dessa, digamos, mobilidade, que é uma coisa importante que o mundo está nos trazendo, bem intenso. Então, assim, é uma mudança que é importante a gente entender que ele veio para ficar. Então todos os escritórios vão ser agora assim? Não, provavelmente não, a gente deve voltar. Mas, por exemplo, eu já estou assessorando um escritório que vai ser sem espaço físico. O escritório está sendo concebido office digital. Exatamente. Todo mundo eu também fui procurada por um advogado hoje que quer que eu ajude ele a estruturar o escritório dele todo digital. Esse escritório que eu estou assessorando já existe, o CNPJ, já está pronto, já está trabalhando totalmente digital. Por quê? Porque hoje é possível, já era possível, mas agora você consegue utilizar essas ferramentas dando mobilidade. Isso sim traz vários conceitos. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam restritas só nessa parte do home office, então precisa ter um notebook para acessar. Só que isso traz uma série de implicações. Quando a gente fala de mobilidade, eu preciso ter uns documentos digitalizados. Porque não adianta nada eu ter em casa se eu tenho a pasta física. Só que hoje, já há um bom tempo, você tem o GED. O GED já existe há muito tempo, mas ainda existem muitos que não usam. Ou seja, eu digitalizar todos os meus documentos. Eu posso assessorar. Antigamente, a pasta física era uma pessoa só que pode ver por vez. Se está com o advogado tal, o outro não pode pegar. O digital, não. Várias pessoas podem acessar desde que você autorize. Tem segurança. Eu posso, digamos, quem pode ver, quem pode acessar, quem só pode ver, quem pode ver e pode alterar, quem pode copiar, quem pode imprimir. E eu consigo rastrear quem fez o quê. Então, eu estou num cliente, eu consigo buscar o arquivo, eu consigo buscar informações em relação a isso. BI, Business Intelligence, eu consigo monitorar todos os dados. Você pode para uma reunião só com o seu, às vezes até do celular, quem usa, inclusive quem está usando, quem usa esse software de gestão, você tem acesso ao processo por meio do software. Tem uns que já tem até aplicativo, você vê pelo seu celular. Ou seja, você consegue passar informação para o cliente em tempo real. Você está num avião, você está no aeroporto, você consegue passar informação para o cliente a respeito do processo dele. Automatização de documento, assinatura digital. Quer dizer, hoje eu não preciso mais. Fez um documento, então o contrato pega o motoboy e ele sai colhendo as assinaturas. Não, eu faço documento digital e cada um assina digitalmente. Muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais econômico. Então veja que a informatização não está só presa. Existe uma série de outras vantagens de você digitalizar o seu escritório. E é importante que você esteja atento a isso, porque isso é um caminho sem volta. E aquilo que eu falei lá atrás, se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. E ele vai ter uma vantagem competitiva. Então, estar ligado a isso, estar, digamos, se você não conhece, busque uma assessoria de alguém de tecnologia que possa lhe dar um suporte e dizer quais são os caminhos. Existem inúmeros caminhos e o importante é que você busque aquele que é para você. Não adianta você, o escritório do lado faz assim, eu vou fazer. De repente, aquela ferramenta que ele utiliza é bom para ele, mas não para você. Sim. Vou dar exemplo claro. Se alguém faz contencioso de volume, são algumas ferramentas. Se você não faz contencioso de robô, se você não faz, você só faz consultivo, você faz um contencioso mais estratégico, talvez você não precise de algumas ferramentas, mas precise de outras. Então, é muito importante entender
qual é a melhor ferramenta para você. E às vezes, como advogado, você não sabe e não tem que saber mesmo. Da mesma forma que eu, Mário, que não sou advogado, quando preciso fazer um contrato, eu devo buscar um advogado, eu sempre falo isso. Eu até poderia, Mário, fazer um contrato de compra e venda. Não vai ficar bem feito. Eu não sou advogado, vai ter erro. Então, se eu preciso, busque um advogado. Advogado, você não é um cara de TI. Busque alguém de TI que possa orientar. Você não é um cara de marketing. Você pode aprender, deve desenvolver uma série de habilidades para utilizar a ferramenta, mas não é a sua formação. Então, ignorar isso, ignorar aqui não é no sentido malévolo da palavra, no sentido de ignorar, desconhecer, né? Todos nós somos ignorantes de uma série de coisas. Quando eu tomo consciência da minha ignorância, do meu desconhecimento, vamos buscar pessoas qualificadas. Da mesma forma que eu devo buscar um advogado para me assessorar na parte jurídica na qual eu não tenho competência. Muito bom. E essa questão da automação, né, Mário? Ela tem dois pontos positivos, além de outros. Mas ela otimiza o tempo, ou seja, ela faz com que o advogado preste um serviço mais rápido, mais eficiente, com mais qualidade para o seu cliente e pode diminuir custo. Porque com essa automatização toda, ele não precisa ficar contratando tanta gente, que era o office boy, que era outras pessoas para prestarem serviço para ele, porque ele tem uma ferramenta que faz por ele. E a questão do home office, também conversei com alguns gestores de escritórios, né, nesse tempo, alguns também me falaram a mesma coisa, que adoraram a questão do home office. Alguns vão voltar mesmo da forma como estavam, outros estão repensando como vão fazer, de deixar parte da equipe também nesse esquema de ficar indo para o escritório, revezando de 15 em 15 dias. Né? Alguns ficam em casa, os outros vão naquela semana para não ter mais uma estação fixa de trabalho. Assim, eles diminuem o tamanho da estrutura, diminuem o custo e também as pessoas começam a ter um pouco mais de qualidade de vida, porque muitos têm que se deslocar horas para chegar no trabalho. E outros vão transformar o escritório totalmente no digital, utilizando já esse movimento da informatização, da tecnologia, que todo mundo se acostumou, viu que é necessário, então não tem mais a questão do cliente poder achar que é ruim, ele está indo para o digital, então vai aproveitar esse movimento e ir para o digital. Aí, aproveitando aqui, teve um advogado que perguntou assim, só um minutinho, e os advogados formandos, como ficam nesse cenário? Eu acho maravilhoso para o advogado formando e início de carreira esse cenário. Você não concorda, Mário? Por quê? É um cenário novo que todo mundo vai ter que se adaptar, os grandes, os pequenos, os médios. Então, um advogado que está entrando no mercado agora, ele tem muito mais facilidade, né? Muito mais flexibilidade para se adaptar a um cenário novo. Pode aí olhar os novos mercados que estão se formando em razão de tudo que aconteceu e que vai acontecer e todos os reflexos dessa pandemia. Então, ele está entrando, como você falou, é um momento que a gente passou e está passando que nunca aconteceu, é um fato inédito na história da humanidade e que eu acho que é muito bom para a advocacia. Então, aquele advogado que está se formando, acabou de sair da faculdade, eu nunca vi um momento tão favorável para ele aproveitar e escolher um bom nicho e aprender aí dessas novas ferramentas e ter mais possibilidade de sucesso. Até primeiro, o que a gente está vendo aqui agora, e eu acho importante falar isso, eu estou muito seguro disso, a gente está vindo tomar uma figura que recursos humanos gostam muito de usar essa figura quando se fala em cultura, né? Que é do iceberg. O que você vê é o que está em cima da água, só que embaixo da água tem um negócio muito grande. Aqui, nessas transformações também. O que nós estamos vendo é o que está acima da água, o que está no nosso olhar. Mas as transformações digitais serão muito grandes. Né? O que virá pela frente, a velocidade que isso vem vai ser muito grande. Né? Vou dar um exemplo assim, de modelos de negócio que estão sendo mudados. Eu, nessa da pandemia, agora tive acesso à informação de um grande escritório, um escritório americano, um dos maiores do mundo, onde, depois dessa pandemia, ele definiu como estratégia para ele, até o final desse ano, isso no mundo, ele ocupar 50% do espaço que ele ocupava até a pandemia. E até o final de 2021, 25%. Então, olha, um escritório que está pretendendo, ao final de um ano e meio, estar ocupando um espaço físico 1/4 do que ocupava há 6 meses atrás. Isso é uma mudança significativa. Essas mudanças, e aí essa pergunta aí, o jovem advogado, eu acho que são os que têm mais a ganhar, por incrível que pareça. Porque os jovens têm uma facilidade muito mais, estão muito mais antenados com essas mudanças, estão muito mais, digamos, atualizados em relação a tem um novo mindset em relação a isso. E toda grande reforma, toda grande revolução, que é o que a gente está vivenciando,
Isso, de uma certa forma, socializa um pouco mais as coisas. Por quê? Porque coloca quase que todo mundo, obviamente não 100%, né? Mas Sim. quase todo mundo, quase na mesma vibe, para usar a linguagem jovem. Por quê? Os grandes escritórios, aquelas grandes estruturas, que tinham uma vantagem competitiva, porque já conheciam o mercado, porque já estavam instalados. Como esse mercado está sendo redesenhado, essa vantagem competitiva perdeu. Todos estamos aprendendo. É óbvio que ainda os grandes têm mais verba para investir, tem mais... Mas o que eu falo é o seguinte, aquela vantagem que eu já estava instalado, já conhecia, como o mundo está sendo redesenhado, as novas ferramentas estão surgindo, os modelos de negócio estão sendo mudados, tudo aquilo que eu sabia se perde. Eu também tenho que aprender. Então, tanto quanto o jovem, quanto o mais maduro, vai ter que se ajustar a isso. Com a vantagem que, em geral, mais maduros são mais refratários, são mais resistentes. Né? Esse mercado jurídico é um mercado extremamente conservador. O que a gente via lá atrás, já viu em outros ramos de negócio, a própria medicina, né, já avançou significativamente com o ponto de vista de uso de tecnologia, e a área jurídica ainda está engatinhando, quando você olha as ferramentas. Mas a inteligência artificial está vindo aí. Então, portanto, para o jovem advogado, tem uma grande vantagem em que aquela diferença que ele tinha em relação aos mais maduros diminuiu. Diminuiu. Mas diminuiu. E fora isso, hoje, esses modelos mais virtuais faz com que o leque de oportunidade ele amplie o cenário Brasil inteiro. Porque agora, se eu tiver um excelente advogado, sei lá eu, no interior do Piauí, mas que seja bom, ele pode trabalhar no escritório de São Paulo, do Rio, de Brasília, remotamente. Porque você consegue entregar. Antigamente eu tinha que estar fisicamente nos grandes centros, o que já mudou muito. Né? A minha observação. Hoje você já não tem mais o eixo Rio-São Paulo, você tem excelentes escritórios com pessoas competitivas, com escritórios extremamente grandes e bem estruturados no Brasil inteiro. Eu, mesmo quando dava aula na GV, então até dos alunos eu tinha acesso a isso, agora como consultor, eu tenho cliente de Manaus, Belém, Recife, Campo Grande, enfim, o Brasil inteiro e excelentes escritórios. Então nós saímos desse eixo que era antigamente concentrado onde estava o poder econômico, que também tem sido difundido. Mas agora, com a tecnologia, eu posso trabalhar da praia. Isso. Assim, o que eu preciso? Eu preciso de um bom equipamento e uma boa conexão. Se eu tiver um bom equipamento, uma boa conexão, e o escritório tiver uma estrutura das coisas na nuvem, ter ferramentas de segurança, outro cuidado importante, segurança. Né? Tá vindo a LGPD aí para entrar aí, então temos que tomar cuidado com relação, porque muitas vezes as pessoas acham que é só comprar um notebook e ter um link. Cuidado! É importante que o seu equipamento esteja criptografado, que na nuvem onde você instalou seja, digamos, onde esses dados estão seguros, você tem um bom firewall. De novo, uma boa assessoria de tecnologia, isso. Então tem que se tomar um cuidado muito grande com isso, porque hoje, cada vez mais, dados são as coisas mais importantes que a gente pode ter. Tem valores. E você perder isso, você não tomar o devido cuidado, tem um risco. Mas essa revolução digital amplia e traz um leque de oportunidades muito maior do que até então. Que você estava preso a grandes centros, grandes capitais, grandes escritórios, fisicamente eu tinha que estar presente ali. Hoje não, hoje eu consigo difundir isso. Então eu vejo como excelente as oportunidades para os mais jovens, inclusive. E quebra aquele preconceito que o jovem sofria de muitos não terem um escritório para trabalhar. Terem que atender home office, ficar trabalhando home office, não ter um local para receber o cliente, para atender o cliente, que hoje, com tudo isso que está acontecendo, e muitos escritórios grandes, inclusive, decidindo migrar para o home office, e outros, né, remodelando, né, o modelo de negócio deles para ir para o digital, o advogado recém-formado, advogado iniciante que não tem um escritório físico, não precisa se preocupar com isso agora. Aliás, se não quiser se preocupar, não precisa se preocupar mais. Ele pode aí começar a advocacia dele trabalhando no home office e mais, buscar atender clientes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, quiçá do mundo inteiro, dependendo da área que ele atua, das línguas que ele fala. Então, pode atender aí do mundo inteiro. E esse negócio que você falou, que com relação a quebraram-se as barreiras territoriais. Agora, com a aceitação da tecnologia pela advocacia, eu vejo que muita coisa aí tende a mudar, inclusive do advogado não precisar mais ficar
exclusivo para um único escritório. Por que não? Se você for muito bom numa determinada área e o escritório tal precisa de um advogado e for muito caro para ele contratar um advogado exclusivo para ficar com ele, para trabalhar naquela área. Por que não contratar um advogado que mora em outra cidade e que fique remotamente atendendo esse escritório, que ele não fique exclusivo para esse escritório, ele possa prestar serviços na área de especialização dele para vários outros escritórios trabalhando remotamente. Eu acho que assim, esse novo mundo que a gente vai aí ainda experimentar, muita coisa ainda vai acontecer, muitas mudanças, novos mercados, novas formas de trabalhar, tá vindo aí e que os advogados ainda não estão enxergando, estão ainda muito presos assim, no pouco que eles experimentaram de novidade agora. O home office, a tecnologia, mas vai vir muito mais coisa aí. Por isso que eu usei a expressão, nós estamos vendo o que está acima do nível da água, do iceberg. Embaixo tem muita coisa para vir. E essa provocação que você trouxe, eu também acredito sim que novos modelos de organização de estruturação de escritórios vão acontecer, como já existe em outros aspectos, em outros segmentos. A área de startup, a área de TI já funciona. Assim que eu talvez não precise ter todos os advogados ali. Eu posso trabalhar para o projeto. Dependendo do projeto, eu vou contratar um advogado do Rio, outro de BH, outro não sei o quê, porque são pessoas que têm expertise naquilo, trabalham naquele projeto, acabou o projeto, e cada um vai cobrar o seu, vamos fazer um acordo em relação a isso, acabou isso. No próximo projeto, talvez eu não trabalhe mais com você, mas trabalhe com outro. Porque, de repente, você tem uma especialização num determinado segmento, você é uma advogada sênior da área tributária, impostos direto para a área de óleo e gás. Aí eu tenho um projeto disso, eu trabalho com você. Amanhã eu tenho um projeto que eu vou precisar de um tributarista também, mas de uma área farmacêutica, talvez eu busque outro profissional. E você cria a oportunidade para a sociedade, para os escritórios, buscar os melhores e para os melhores também trabalhar em diferentes frentes. Ainda isso é um tabu, isso ainda... E não ficar limitado, né? Não ficar limitado a um único escritório. Eu acho que isso potencializa muitos ganhos do advogado, principalmente daquele que se especializa, que estuda e que busca aí se tornar referência numa área, porque ele não fica preso a um único escritório. Ele começa a ganhar, como você falou, por projeto, como nós, consultores, né? Começa a ganhar por projeto, tem liberdade para trabalhar para quem ele quiser, no projeto que ele achar interessante. E a isso vem uma nova necessidade do advogado. Eu acho que é um momento que o advogado precisa focar muito na construção da sua marca pessoal. Porque quanto mais ele focar na construção da marca pessoal dele, em se tornar especialista numa determinada área e se tornar referência, ele começa o quê? Criar para ele oportunidades de parcerias, oportunidades de negócio, oportunidades disso aí que a gente está falando, vir a acontecer num futuro próximo, dele poder trabalhar aí para vários escritórios em projetos específicos naquela área em que ele é a pessoa a ser contratada, porque ele é muito bom naquela área. E aí a necessidade de se preocupar em trabalhar a marca pessoal, como eu falei aqui desde o início. Por isso que a gente falou lá atrás no começo, não basta você ser um bom técnico só. Isso é condição sine qua non. Se você não for um técnico, dominar a doutrina, a matéria na sua área de especialização, talvez você não tenha espaço. Mas, além disso, você tem que trabalhar outros aspectos, entre eles a sua marca, ser conhecido, como é que eu me posiciono. E mais do que isso, uma provocação aqui também, que é um olhar para o mercado, que é um planejamento. Esse jovem advogado não é necessariamente o recém-formado, mas como o mercado está mudando e nós estamos enfrentando uma recessão, e eu acho isso importante, eu tenho procurado falar com todas as cores, porque eu acho que não dá para adorar a pílula. A gente tem que ser realista, não é ser pessimista. Eu vou dar aqui alguns exemplos de grandes oportunidades, mas tem que ser realista. Nós estamos vendo aí uma recessão razoavelmente grande, nunca vivida no mercado. Não dá para ignorar. Então, o mercado, o mundo vai passar por isso e o Brasil também. Então, portanto, nós vamos enfrentar isso. Agora, existirão oportunidades, sim. Então, um ponto é o seguinte: quais os segmentos em que vão ter oportunidade? Esse é um desafio, porque muitas vezes o advogado esquece a preocupação dele com a doutrina jurídica, ou só com aquilo. Eu sou um tributarista, ou eu sou um trabalhista, atuo nessa área. Mas, às vezes, você tem que corrigir o seu rumo, porque senão não tem mercado. Né? Algumas profissões deixaram de existir, né? Deixaram de ter, porque surgiram ferramentas em que
não fazia mais sentido aquele executor, e outras porque o mercado mudou. Então, só como provocação, para a gente olhar assim, inúmeras oportunidades irão surgir numa nova realidade, num pós-pandemia. Então, ter um olhar para isso e, enquanto advogado, tentar me especializar ou buscar esses mercados que vão estar em evidência, seja o mercado, seja a área jurídica. Algumas áreas jurídicas, eu vou dar um exemplo aqui. Se nós estamos falando de recessão, é quase que óbvio que a RJ vai bombar, recuperação Sim, judicial. com certeza. Portanto, esse é um nicho de mercado interessante, né? A própria área trabalhista que passou tinha um tamanho, aí veio a reforma, deu uma caída significativamente, o número de ações caiu agora e em função disso subiu de novo. A área tributária tem uma reforma para ser aprovada, muito provavelmente, diante de uma recessão, vai ser fundamental ajustar a parte de tributos até para dar um fôlego para as organizações. Então, me atualizar. Área previdenciária, área trabalhista, então, assim, área do existe consumidor. Tem umas áreas aí que vão enfrentar um boom muito grande, enquanto outras vão enfrentar uma recessão. Então, importante estar atento. Porque o mercado dessa área vai estar um mercado passando por dificuldades, né? Então, como você falou, é importante que o advogado ele olhe, que muitas vezes ele vai precisar se adaptar. Na crise, as pessoas precisam se adaptar e não ficar preso. Eu atuo nessa área, a área dele está na lama, os clientes estão passando por uma recessão absurda, ele precisa se reinventar, precisa ver aí uma nova área em que ele possa também explorar para que ele possa crescer e não ficar ali afundando, porque a área que ele trabalhava está enfrentando uma recessão absurda. E não só a área. Esse é um aspecto que eu falei assim. Uma é a área jurídica. Então, deu alguns exemplos. A área trabalhista, a área tributária, você falou previdenciária, RJ, que nos parece áreas que vão. Mas o outro olhar é olhar para o mercado. Então, quais segmentos de mercado? Talvez alguns segmentos passem por dificuldade, mas outros, como nós estamos vendo, comércio eletrônico. As pessoas estão comprando eletronicamente, está bombando isso. As empresas de comércio eletrônico estão faturando absurdamente. Mesmo com a volta do estabelecimento físico, estão abrindo shoppings. Com o tempo, eu acho que vai demorar um certo tempo para isso, vão voltar. Mas quem se adaptou à compra eletrônica vai continuar. Ensino eletrônico, muito provavelmente, a gente usava essas ferramentas quase que exclusivamente para cursos de pós-graduação, para cursos mais superior. Hoje, nós estamos vendo pré-escola recebendo lição em casa através de ferramentas. As crianças não vão voltar para a escola. Vão voltar. Mas, provavelmente, algumas atividades poderão vir de forma eletrônica. Então, como ajudar essas instituições? Então, primeiro, assim, primeira área do direito. E segundo, qual o mercado? A área farmacêutica deve bombar. A área de saúde. Na verdade, a área farmacêutica só cresceu mais ainda nessa pandemia. Agora, outras áreas muito afetadas, a parte de restaurante, de eventos, de festas, academias, eu não sei quanto tempo aí vai demorar até as pessoas poderem voltar à normalidade para a academia. Não vai ser de uma hora para outra. Então, esses setores aí tiveram um impacto muito grande e vão continuar. Tem um impacto gigantesco, mas como tudo, como o ser humano é muito adaptável, já estão surgindo outras coisas. Então, você está vendo de lives, de cantores. Talvez isso vire um negócio. Né? Hoje, muita parte disso está virando doação e faz todo sentido, porque muitos são dificuldade. Então, os patrocinadores, a verba está sendo doada para os músicos que não podem participar, para algumas pessoas dessa cadeia. Mas, hora que talvez passe isso, eu vou voltar a ter eventos, muito provavelmente, acho que vai levar um certo tempo, esse talvez seja o que vai demorar mais para voltar. Mas, será que eu não posso utilizar essas ferramentas? Então, assim, é muito importante estar atento. E isso é gestão. Isso que é importante. Eu não posso ficar preso única e exclusivamente no direito. Isso é fundamental. Se eu sou advogado, eu tenho que saber disso. Mas eu tenho que dar uma olhada no mercado. Para usar um exemplo, e muitas vezes o passado não serve de exemplo para a gente projetar o futuro. Lá atrás, com a internet, com streamers, o que aconteceu com a indústria de discos? Praticamente quebrou. Agora, acabaram os artistas? Não. Encontraram outros caminhos. Eles se reinventaram. E, ao invés de eu comprar o disco, que antigamente a gente comprava, parou, ninguém compra mais disco hoje. Eu uso plataforma, eu uso ferramentas. Né? E os artistas, os cantores, os compositores se ajustaram a esse novo modelo,
Então, hoje disponibiliza no YouTube. Então, nós vemos vários cantores saem primeiro no YouTube, aí bomba, ele comercializa isso. Quem foi? Foi uma recriação. Aliás, muitos, né, Mário? Está falando aqui, aproveitar, muitos que não eram conhecidos, pequenos, que muitas vezes não tinham aí nem uma gravadora que quisesse dar uma chance, utilizaram-se o quê? Do YouTube, da internet, para se tornarem conhecidos e se tornarem celebridades. E esse é um exemplo que a gente está fazendo aqui. Ele serve muito bem do paralelo para o advogado, em vários aspectos. Então, vamos lá. Antigamente, eu precisava de uma gravadora, porque para eu ter qualidade técnica, era muito caro ter aqueles equipamentos. Com o avanço da tecnologia, hoje, o cara numa casa, ele consegue usar equipamentos razoavelmente baratos, gravar uma música com qualidade. Então, portanto, viabilizou isso. Na área de direito, é a mesma coisa. Talvez as ferramentas, robotização, inteligência artificial, ferramentas vão fazer com que você consiga fazer uma série de coisas que antigamente só os grandes continuam. Eu vou dar um exemplo. Já existem escritórios lá fora utilizando inteligência artificial para fazer due diligence. Hoje, se eu for fazer um M&A, compra e venda de uma grande empresa, eu preciso de um escritório grande, porque eu preciso rever vários contratos. Área trabalhista, área tributária, área de contratos, enfim, um volume gigantesco. Então, eu preciso de muita gente. Só que já tem inteligência artificial sendo desenvolvida para fazer isso. Vai fazer muito mais rápido e muito mais barato. Talvez aí, com essa ferramenta, eu não preciso ter 100 advogados para fazer isso. Então, pegando o paralelo da indústria de fonoaudiológica para cá, é a mesma coisa. Então, agora eu consigo... O pequeno, que antigamente tinha dificuldade porque ele não conseguia espaço numa gravadora, às vezes bomba na internet, no YouTube, e ele fica famoso e o mercado abre espaço para ele. Talvez e aí vem a gravadora, que antes era o contrário, ele que tinha que ir atrás de uma gravadora, vem o quê? Um monte de gravadora interessada em puxar ele para ceder lá os direitos. Eu abri um leque. Se a gente fizer um paralelo para outras atividades, muito provavelmente são oportunidades que vão surgir. Agora, eu vou ter que aprender com isso. E o fácil de ter que aprender é aquilo que eu falei, todos estão aprendendo. Então, a vantagem competitiva que as instituições já sedimentadas tinham, elas perderam, porque elas também estão tendo que aprender. Então, assim, estar atento a isso, gerir, olhar para os segmentos do direito em que vão ter oportunidades significativas. Olhar para o segmento de mercado, quais são as indústrias, quais são os segmentos que terão oportunidades. Então, a hora que eu faço esse olhar, eu junto isso, eu me ajusto para isso, com certeza tem oportunidade. E quando a gente fala muito nisso, a gente tem falado muito em digitalização, em tecnologia, inteligência artificial, já ouvi várias vezes em aulas, em palestras, alguns advogados preocupados em perguntar, então, Mário, o advogado vai deixar de existir? Eu falo, não. Talvez seja das atividades que talvez corra menos risco. Agora vai ser diferente. A forma vai ser diferente, né? E o exemplo que eu trago é sempre o peticionamento eletrônico. O que mudou? Mudou a forma. Eu continuo peticionando do mesmo jeito. Eu tenho que fazer a petição, eu tenho que... Só que antigamente eu ia em papel, carimbava, protocolava, depois eu ia lá para fazer baixa, para ver. Agora não, eu faço eletronicamente. O que mudou foi a forma. Outros mudam conceitos. Então, o que a gente tem pela frente, e que a gente vai vivenciar cada vez mais, é a forma e alguns conceitos. Mas o advogado iria ficar extremamente tranquilo. E para mim é uma coisa meio incoerente. Advogado, com algumas exceções, não gosta de mudança. Ele gosta daquele modelo. Ainda é muito conservador, muito rígido. Só que o advogado, em geral, deveria gostar de mudanças. Isso. Por quê? Porque toda mudança traz obrigatoriamente uma regulamentação, ou uma nova lei, ou uma nova norma, ou uma regulamentação. Quem faz o elo entre a sociedade e a regulamentação é o advogado. Vou dar um exemplo. Se amanhã vingar criptomoeda, seja Bitcoin, qualquer, eu, Mário, preciso fazer um contrato, eu vou precisar de um advogado. Então ele vai ter que se especializar nisso. Nós estamos falando em proteção de dados. Cada vez mais agora, inclusive, ou seja, é um segmento de mercado gigantesco. Então, quanto mais mudanças tiverem, mais adaptações legais precisam ser feitas. Seja uma lei, seja uma norma, seja um regulamento, alguma coisa, uma instrução normativa. E o advogado é quem faz, digamos, o elo entre quem vai utilizar isso, que é a sociedade, e essa nova regulamentação. Então, enquanto advogado, torça. Isso fica muito claro para o tributarista. O tributarista é muito claro. Toda vez que muda uma lei, ele gosta. Porque tem que se ajustar, tem que a oportunidade para assessorar os seus clientes a se ajustar a essa nova regulamentação e como aproveitar melhor os benefícios que essa lei trouxe ou evitar os eventuais malefícios que a nova ordem está trazendo. Mas toda mudança gera aspecto legal.
É independente do como seu nível, mas você vai... colocou muito bem, porque como é uma mudança do mundo inteiro, todo mundo vai ter que se adaptar. As pessoas, né, vão ter que aprender a trabalhar diferente. Muitos aí vão mudar a sua forma, o seu modelo de negócios. Você falou aí de artistas que estavam fazendo lives, isso aí pode virar um negócio. Então as pessoas tiveram que se adaptar. Muitos restaurantes passaram para as entregas e quem sabe vão ficar assim, vão estender o modelo de negócios dele, que antes talvez fosse só físico, começou a ter entregas online. E aí, muitas vezes, vai precisar de um advogado para regular, para ajudar a botar isso num contrato, colocar isso num papel, a regulamentar isso. Então, são oportunidades que surgem que, num primeiro momento, como você falou, o advogado ele é muito conservador, ele não gosta de mudança, ele não consegue enxergar o quão favorável é para o mercado, para a advocacia, tudo isso que está acontecendo, que aconteceu. Você usou o termo maravilhoso. Eu uso assim, toda vez que tem problemas, crise, tem problemas. E problemas geram oportunidades para advogados também. Porque como tem que ter essa adaptação aí, há problemas. Até a se adaptar, muitas pessoas passam por problemas. E aí, problemas geram para os advogados oportunidades de negócio. Então, quem ainda tiver muito focado no modelo antigo, é que vai ficar para trás, porque o modelo antigo não vai voltar mais. Sim, eu acho que isso é importante, e aquilo que a gente vem falando desde o começo da live, que é fundamental do advogado ter consciência disso, é que é a importância dele estar atento na gestão, e gerir ou o escritório dele, ou a carreira dele, né? E que é olhar para onde o mercado está indo, para onde o mundo está indo, para poder tirar oportunidades e se aproveitar. Então, elas estão aí. Eu vi outro dia uma entrevista com o Leandro Carnal, acho que todo mundo conhece, em que ele fala mais ou menos assim: crise sempre existiu e sempre vai existir. E ela vai terminar. A crise termina. E quando terminam as crises, quando você olha, tem pessoas que vão estar piores do que entraram na crise. Tem pessoas que vão estar iguais, mas tem pessoas que vão estar melhor. A crise separa o amador do profissional. Isso. Aquele que é profissional vai olhar para esse momento e vai enxergar oportunidades para poder desenvolver a sua especialidade, a sua área. É bem verdade que muitas vezes exige adaptação sim. Eu passei por várias delas, deve ter mais idade, assim, coisas que lá atrás existiam e que hoje não existem mais, porque não há necessidade daquela atividade operacional, né? E nós vamos enfrentar isso sim. Mas o conceito de direito, o advogado, ele vai ser sempre importante. Então, enquanto esse advogado estiver atento a isso, olhar não só acima do nível da água, olhar para o iceberg embaixo, que tem um caminhão de oportunidades. A gente aqui só no bate-papo mencionou aqui uma meia dúzia ou mais de situações que são bastante latentes. Talvez outras que nem estejamos vendo, né? A gente não consegue ver tudo, né? Não temos bola de cristal, como se falar. Não dá para prever tudo que vai surgir, mas que novas coisas, muito mais do que a gente já está vendo hoje, vão surgir. E exemplos passados, esse que a gente deu da indústria de cantores, que lá atrás acabou com as gravadoras, mas surgiu um outro ramo de mercado e abriu um leque para pessoas que antigamente tinham dificuldade. Se a gente tomar isso como exemplo, para ficar só num exemplo, e poderíamos citar outro, faça um paralelo para eventualmente o que poderá e deverá acontecer com a indústria do segmento de prestação de serviço jurídico. Então, olhe para isso. Eu acho que isso deve ser motivador. Eu sei que é difícil nesse momento, algumas pessoas com mais dificuldades, né? Talvez sejamos, talvez não, com certeza, somos privilegiados em relação a muitos e às vezes tem dificuldade para isso, para você conseguir enxergar. Mas respire fundo, outra experiência de quem já passou por várias crises, eu já passei por inúmeras crises, até os fios de cabelo branco não deixam eu negar. O que se aprende muito é, dentro do possível, manter a calma. Não estressar, manter a calma, tentar olhar, abrir o leque, ouvir, né? Ouvir bastante. A gente tem uma tendência muito mais a estar preocupado em falar e nós, seres humanos como um todo, raros aqueles que têm facilidade de adaptação para ouvir, mas agora é o momento de ouvir, muito mais do que falar. Apesar que a gente é treinado para falar. Eu ouvi que a gente tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Né? Escutatória, é verdade. E a gente deveria, né? A gente deveria ficar atento, porque às vezes os comentários, as discussões que a gente está participando, presenciando,
Pode ter um insight aqui, um insight ali, uma ideia colar. E a hora que você junta isso com a sua experiência, com a sua visão, e você começa a modular isso, você cria a sua oportunidade para o seu segmento, né? Em um país continental como o nosso, as oportunidades são diferentes para cada segmento, para cada área, para cada região. Portanto, existe um leque muito grande e eu sou bastante otimista em relação a isso. Serão anos de meses difíceis. Eu falo, não quero dourar a pílula, porque todos os indicadores estão mostrando. Nós enfrentaremos uma recessão. Nós só, o mundo vai enfrentar isso. E A nós pessoa tem que estar não vamos consciente ficar que o atrás. problema não está com ela. É o mundo que está passando, vai passar por uma recessão bem grande. Ela Agora, as oportunidades estão aí. Buscar as oportunidades. E para ajudar vocês, né, vai começar no dia 29 o meu curso aqui na ESA de Gestão para Escritórios de Advocacia, o primeiro módulo, que é o de Planejamento Estratégico. E eles também poderiam ter acesso ao seu livro. Tem no seu site? Eles conseguem ter acesso ao seu livro lá no seu site? Tem. Que é esse aqui, na verdade, ele está disponível ainda mais agora, em qualquer, digamos, dessas plataformas, seja na própria Sampo, que é a editora, se você entrar no site da Sampo, Mostra ou ele aqui para eles. na Amazon, na Lojas Americanas, Submarino, ou seja, você consegue gestão eficiente de escritório de advocacia. Nessas plataformas você consegue adquirir, ou tem e-book também, quem tiver interesse. Então, hoje é muito fácil, de novo, ferramenta, não preciso ir à livraria hoje, em qualquer lugar do Brasil, você consegue adquiri-lo através dessas plataformas facilmente, escolher talvez aí cotável, qual a plataforma que está com vantagens mais interessantes para aquisição. Então, ó, se você adquirir o livro do Mário e ainda fizer o meu curso na ESA, você já vai estar à frente de muitos outros advogados que ainda estão ciscando aí e não sabem o que vão fazer. Então, se matriculem no curso e comprem o livro, que eu tenho certeza que já vai ajudar muito vocês. O curso começa dia 29, é só você entrar na área de cursos da ESA e procurar lá o Gestão para Escritórios de Advocacia, que é o primeiro módulo de planejamento estratégico. A gente já tem que terminar aqui. Infelizmente, já são 7h57. Passa muito rápido, né, Marcos? Eu adoro isso. Para mim, uma das coisas mais prazerosas é compartilhar conhecimento. Assim, essa troca, eu acho muito rica, acho muito gostoso. E nós que somos consultores e gostamos, para a gente é muito prazeroso. A gente não vê a hora passar, né? É muito tranquilo. Bom, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo que você tem feito aí. Eu acho que assim é nosso papel, sim, ajudar os advogados, ajudar os escritórios a se organizarem, porque, infelizmente, no Brasil, as universidades não têm matéria de gestão. Eu sou um crítico nisso há muitos anos, dei aula em faculdade de universidade e tudo, e sempre que eu achava que gestão devia ter pelo menos um semestre. Eu fiz economia, eu tive 1 ano de direito. Eu aprendi, não, óbvio, eu não sou advogado, mas eu aprendi o que é uma lei, o que é uma lei complementar, o que é uma lei constitucional, o que é uma lei ordinária. Aprendi como fazer um contrato. Eu tive noções. Hoje eu não consigo fazer o que eu falei. Se eu preciso, eu vou buscar um advogado. Mas eu tenho noções até para poder recorrer. O advogado também deveria ter nas faculdades, no mínimo, noções de gestão. Planejamento estratégico é uma das ferramentas mais importantes para você gerir, saber o que você quer e como você construir isso. Deveria ter. Já que não tem, esse é o nosso papel e, eventualmente, a ESA e outras instituições ajudar a trazer esse conhecimento para que os profissionais possam executar de maneira satisfatória, eu acho fundamental. Esse é um papel que cabe a nós aqui ajudá-los. Com certeza. Eu agradeço aqui novamente o seu convite. Nossa, foi aqui uma lição, muitas informações valiosas que eu tenho certeza que ajudou muito quem estava aqui assistindo essa live. Espero que vocês tenham anotado cada informação que vocês receberam aqui e que tenha sido assim a virada de chave para algumas pessoas, que algumas pessoas aqui já tenham tomado decisão nessa live de começar um caminho diferente, buscar novos conhecimentos para aproveitar esse momento que a gente não sabemos se vamos ter outro, né? Espero que não, igual a esse. Aproveitar esse momento para crescer, para realmente construir uma advocacia próspera e de sucesso. Infelizmente, a gente tem que terminar aqui. Agradeço muito, Mário. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, estou à disposição. Parabéns pela iniciativa e sucesso para vocês e para todos que nos estão ouvindo. Espero ter contribuído aí para que as pessoas possam tirar algum proveito desse nosso bate-papo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.